E aí, tudo bem? Sabe qual é o texto bíblico proposto para hoje, 3/7/2022? É Deuteronômio capítulo 18, meu irmão, que fala sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Fala também, virando a página aqui, contra os adivinhos e os feiticeiros. Exatamente. E fala sobre a promessa do grande profeta. Amigo, repetidamente o Senhor advertiu a Israel a não seguir as práticas das nações vizinhas. Ao contrário, o povo de Israel deveria testemunhar para aquelas nações. Em Deuteronômio capítulo 18, aqui nos versos 9 a 14, Moisés outra vez advertiu sobre práticas específicas que eram abominação ao Senhor, como está destacado no verso 12. Nesse contexto, ele disse que os israelitas deveriam ser perfeitos para com o Senhor, o seu Deus, como está no verso 13. Se você observar o que Moisés disse em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 até o 19, e em seguida comparar a fala dele com o que você pode ler lá em Atos capítulo 3, verso 22 e também Atos capítulo 7, verso 37, você poderá ficar surpreso em ver como Pedro e Estevão aplicam Deuteronômio 18:18. A aplicação é que Deus chamaria um profeta dentre o povo. Sim, meu amigo, esse texto da leitura de hoje, datado de cerca de 1500 a.C., depois que Jesus foi embora desse mundo, foi um texto aplicado profeticamente a Jesus, o nosso intercessor. Veja bem, em referência à aliança no Sinai, Moisés falou de como os filhos de Israel, na revelação da lei de Deus, queriam que o servo de Deus fosse um mediador, um intercessor entre eles e o Senhor. Então Moisés lhes prometeu, como podemos ver aqui nos versos 15 e 18 de Deuteronômio 18, ou seja, Moisés lhes prometeu duas vezes que o Senhor levantaria um profeta como ele, e que esse profeta, como Moisés, seria, entre outras coisas, também um intercessor entre o povo e o Senhor. Daí, o que foi que aconteceu? Muitos séculos depois, Pedro e Estevão citaram o texto da leitura de hoje em referência a Jesus, aplicando esse texto, a Cristo. Entende? Para Pedro, Jesus é o cumprimento do que havia sido falado pela boca dos seus santos, os profetas, desde a antiguidade. E os líderes deveriam obedecer às suas palavras. Ou seja, Pedro usou esse texto que os judeus conheciam e o aplicou a Jesus com a ideia de que eles precisavam se arrepender pelo que tinham feito a ele, a Jesus. Em seguida, em Atos capítulo 7, verso 37, Estevão, embora em um contexto diferente do de Pedro, também se referiu a essa famosa promessa e afirmou que ela apontava para Jesus. Ele quis dizer que Moisés, em seu papel na história como líder dos judeus, havia prefigurado Jesus. Assim como Pedro, Estevão mostrou ao povo que Cristo Jesus era o cumprimento de uma profecia e que eles precisavam ouvi-lo, ou seja, ouvir a Jesus. Ao contrário da acusação feita pelos judeus contra Estevão de que ele estaria falando, entre aspas, blasfêmias contra Moisés e contra Deus, o Senhor Jesus, quer dizer, o Estevão, o servo de Deus, proclamou o Senhor Jesus como Messias, como cumprimento direto do que Deus havia prometido por meio da profecia de Moisés. Então, meu amigo, você percebe como é que esses versículos bíblicos nos mostram a centralidade de Jesus em toda a Bíblia e por que é que todo o nosso entendimento dela deve ser centrado em Cristo? Pense nisso ao fazer a sua leitura bíblica de hoje, ok?